Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Como sempre, na manhã, nessa reflexão, queremos mandar um abraço para o nosso amigo Adriano, do Carta Escrita. Que Deus continue abençoando. Parabéns pelo logo e pela vinheta, Adriano. Continue firme. Aí eu aqui, o Daniel, pedindo, pessoal, espalhem esse vídeo, reflexões, para que as pessoas pensem um pouco mais. Cada um chegue à sua conclusão, mas pense. Peça ajuda a Deus para que Ele explique qual é o verdadeiro significado desse nosso trabalho. Bom, estamos lá no canal Evidências do Pai, no blog Evidências do Pai e no Face. Deus abençoe. Hoje, conversando com o Daniel, lembrando do versículo, que ele começa mais ou menos assim: vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Seu filho pedindo um pão, você não dá uma pedra. Pedindo um peixe, você não dá uma serpente. Esse versículo, ele nos reporta a uma situação interessante, onde os pais que têm intimidade com seus filhos, a nível de objeto, a nível de bens, ele sabe dar coisas boas. Ele não quer o mal do seu filho. Ele quer um filho bem alimentado. Muitos até roubam para isso, porque ele sabe dar coisa boa. E quando o Senhor diz isso, ele nos leva ao entendimento de que para as coisas harmoniosas, para as coisas excelentes, saudáveis, todos têm bons conhecimentos. Mas para as coisas dos céus, todos fogem, estão tão longe. E mesmo aqueles que se dizem por aí que estão defendendo as coisas do reino. Por quê? Uma frase que eu li há muito tempo que diz: as nossas palavras e as nossas ações, elas têm que ser praticadas tantas vezes a ponto de ficarem tão juntinhas que quando o mundo nos vê, eles vejam que o que fazemos e o que falamos tem coerência. Então por isso, hoje trazemos uma reflexão sobre caráter de coerentes. O caráter daquele que tem harmonia. Nós vivemos hoje sociedade que o pai, a mãe, os líderes hostilizam, dizendo coisas boas. Você tem que fazer isso, você tem que estudar, você tem que fazer, tem que trabalhar, tem que falar direito. Só que os filhos, observando tudo, eles veem que não há coerência, pois as palavras daquele que está à frente para educar, para ensinar, nada tem a ver com o que ele faz. Muitos deles se prostituem, mentem na frente dos filhos. Quando atende o telefone e diz: fala que eu não tô, filho. Aí o filho guarda aquilo no coração e percebe: meu pai, minha mãe, o meu líder, meu patrão é um mentiroso. Não há coerência naquilo que ele diz e faz. Então precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Amém? Glória a Deus. Em relação à coerência e baseada nas nossas atitudes, eu lembrei, o irmão falando, eu lembrei de uma história de um pai que foi sair e foi passear com o filho, levou o filho para um parquinho, né? E chegando lá tinha que pagar a entrada. E lá diante do caixa, perguntou a idade do seu filho, viu lá que tinha aquela média de idade para se entrar, falou que pagasse a partir dos 7 anos. E aí ele perguntou a idade do filho dele. O filho dele: não, meu filho tem 7 anos, então ele vai pagar assim uma metade. Só que aí o rapaz da bilheteria falou: pô, por que você não falou que seu filho tem 6 anos? Ele tem o tamanho médio de que tem 6 anos, eu ia deixar ele entrar de graça. Aí a resposta do pai, bem coerente, né? Olha, as minhas atitudes aqui mostram quem vai ser o meu filho no futuro. Porque se eu mentir aqui pra você, meu filho tá vendo tudo. Porque ele sabe que ele não tem 6 anos, que ele tem 7. E ele vai ver eu mentindo, e eu vou estar ensinando a ele mentir também. Quando ele crescer, ele vai ser um mentiroso. E a palavra do Senhor, ela diz assim, eu acho que está lá no meio de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, eu acho, tá? Que fala assim, que Deus, ele ama os lábios que falam a verdade, mas odeia os que proferem a mentira. Então, a gente tem que parar
e analisar as nossas atitudes. Ei. Devemos falar sempre a verdade. Glória a Deus. Então seja assim, sejamos coerentes na nossa maneira de falar, de viver. Toda a nossa maneira de agir seja para a glória de Deus. Sempre. Porque é assim que acontece. As Escrituras nos ensinam a falarmos a verdade, vivermos a verdade. Quando o Senhor diz para Moisés, diga que eu sou, sua maneira de ensinar, sua maneira de agir conosco, sempre a mesma. E olha que se renova, hein? Então precisamos refletir um pouco mais e não deixe pessoas que digam para você, muitas vezes, segredos sobre relacionamento, segredos sobre como ter uma grande empresa, segredos como dirigir uma igreja, segredos que não é nada segredo. Quando você vai ver a história, são pessoas derrotadas, que estão querendo angariar derrotados para perto deles. Então vamos ouvir a voz do Senhor de joelhos e vamos perceber que aqueles que estão na liderança precisam mudar o seu conceito e aceitar o Senhor como seu Salvador. Deus abençoe a cada um. Aleluia. Fazemos das nossas atitudes verdade, que gritam mais que as palavras. Amém. Deus Glória. abençoe.